Antes de Fallen e KNG botar o furador de moletom na mesa, quem destruía bonequinho no jogo era o Rafinha do Crivo. Eleito como o melhor jogador de CS 1.6 internacional da década, já foi provado ser o bichão da AW até em terras importadas, isso sem contar os 5 maços de derby sem surdina que ele marcha todo santo dia. O rapaz já deu bordoada no BTT e no Gaules e o Coldzera se escapou com o cozinho cuspido de receber a lapada certeira. Ô, seu filho da puta! Todo mundo pro caralho! Porém, foi só agora que aconteceu o maior feito de todos. Finalmente, um lugar ao sol ao nosso lendário Alper. E é bem mais do que merecido. Parabéns e bem-vindo ao Hall da Fama, Tio Cox. Caralho! O Spawn e o Ellen, eles ficavam atrás de mim nessa época já assistindo. Eu tô arrepiado, velho. Comecei a fazer os famosos corujões. Minha mãe achava que eu entrava num cantinho, numa salinha e ficava me drogando a noite inteira. Entramos no Hall da Fama, rapaziada. Entramos no Hall da Fama. Mas antes de nós se aprofundar nessa história incrível do homem, pelo amor de Deus, meu aliado, me ajuda a bater 1 milhão de inscritos, nós vai fazer um especial ferpudo, o bagulho vai ser gorduroso, top de linha. Se inscreva, rapaz! Receba essa então, o menorzão botou 12 pila de estilo Glock D20, aí meteu a caixinha grátis, 445 pila na faixa. Tá lá, ó, chegou o trade. É nóis, hein, o Riquizão. Estourou na Nord, meu truto. Pra cima. Dá um fim bonito pra tuas skins feias, amigão. Consta logo no Pirate Swap, o melhor site pra trocar e comprar skin no CS. Faltou qualquer coisa? Completa com saldo. Você quer bônus? Usa o cupom FKS e mete 35% a mais no seu depósito. Do mofo pro monstro em míseros 3 cliques. Pirate Swap, link na descrição. Rafael Kogu Camargo, 40 anos na conta e eternizado no Counters. Tanto no toldinho do Xuxa, quanto no carro da banana, onde era assim chamado de Kogu umas épocas. Alguém viu aqueles barrilzinho baixinho e apelidaram em homenagem ao nosso goblinzinho fumador dos teclados? Sai fora! Forjado na raça das lãs desde 1999, carregando o piano nas costas. Lá na época que afegão médio do canal ainda nem tava no saco do próprio pai, Kogu entrou na vida de vadio remunerado, jogador de counters após não se emplacar como meia atacante no Qatar e mesmo levando umas pujantes pra casa, ficar jogando bola de tarde e de noite num calor que frita ovo no meio da estrada não era o que dava liga na vida do rapaz. Quem vê ele fumaciando 2 maços por mapa e trocando água por bala de frigels, jamais sonha que o bichão era mini craque do futebolzinho nas terras importadas. Seu primeiro contato com o Counters foi quando um Berne atacou o pé direito do Cogs e ele ficou 3 meses acamado. Cresceu um fungo em seu dedão que ficou parecendo um cogumelo do sol tunado do Himalaia. E aí que surgiu o apelido Kogu. Foi nesse momento que, impossibilitado de jogar o Foot Society profissional pelo São Paulo, que um convite ocorreu. Seu amigo e capitão de StarCraft Savage indagou o Cogs pra se enturmar dentro de um carro bicho periculoso. Era um Gol caixa branco com a longarina fuçada, enfiaram mais ou menos 8 caboclos dentro do carro. A festa da salsicha e do sagu comeu solta, era só bola dentro da viatura em rumo à fatídica Lan House Checkers, o Yellow, pra cartear um StarCraft. Só que daí, chegando lá, em resumo, ele largou o jogo de fadinha pra passar a peixeira em chinesinho festeiro do cabelo mamãe, que era o bala que cabulava a aula pra cartear um counter. Por meados de 2001, na época que os frag movies só tocavam Chop Suey e In The End, vagabundeando e dando bala em desavisado nas lãs, um dos nerdão que tomou petardo até por dentro do zóio do Kogu avisa ele que já tem um pessoal ganhando um prato de comida pra jogar um CS 1.6. Logo acaba preteando o zóio da gachada e o tio Cog se faz presente em um campeonato na lendária Lan House Monkey pra ver EMB, Esquadrão da Morte de Brasília, um dos times mais renomados da história do Counter-Strike, batendo de frente contra G3X de Gaules, time em ascensão e dos mais brigador, valendo um pastel de sebo de nego e um patrocínio da própria Lan House Monkey. Ou seja, quem ganhasse ia jogar de graça e quem sabe levar uma traquinas limão pra casa no finalzinho do corujão. E daí tô no 2º andar, Embi do meu lado, G3X embaixo, eu jogando assim, você sentia a galera gritando lá embaixo.
que tremia Chacoalhava um o pouquinho, negócio. tá ligado? Chacoalhava, né? E os caras ganharam, o G3X ganhou do Embi. Um dos caras do Embi, que tava pertinho de mim, ele deu um soco na parede de afundar. Que isso? Ele deu com força, tá ligado? Tipo, de você ver, tipo, os 4 dedinhos, os 4 aqui, tá ligado? No concreto. No concreto, na parede, velho. Na parede, de ter perdido pros caras. E a LAN foi abaixo, gritaria, tá ligado? Eu lembro de descer. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu tô no lugar certo. É aqui. É aqui. E eu vou ser o melhor dessa porra. E aí os caras vão estar gritando pra mim, velho. Enquanto o combate por aqui, a trocação é franca, ele puxou a facada! Que beleza, meus amigos! Aquele momento que eu desci e eu vi a LAN assim praticamente de cabeça pra baixo, gritaria, aquela sensação de, esse time não era o favorito, ganharam e, mano, olha o hype, olha, mano, a vontade que os caras estavam, né? Eu acho que a primeira conquista do G3X ela é uma conquista coletiva. E isso daí fez com que a gente, na época, né, começou, surgiu o G3X, surgiu uma lenda, né, porque ninguém esperava. Quase que o Gal dá uma choradinha no final desse clipe. Ele tava treinando, eu acho que é tique nervoso dele. Ele já pega o paninho na mão ali, ó. Nesse campeonato da G3X, ganhar da MB foi o ápice da nerdice. Eles eram os vira-latas da parada, ganharam dos favoritos a loucura e a porrada foi instaurada naquele momento. O que fez com que Kogu tivesse a certeza que viraria um entusiasta cibernético e ganhar uns pila molhado e mais uma Pepsi quente no Vale Refeição pra jogar sem pagar os 50 centavos da meia hora da LAN era uma certeza. Certeza de não somente ser mais um nerdolão ganhando uns pila, mas sim o melhor de todos eles. A paixão pelo joguinho ficou tão forte a ponto de dar início à carreira counterística profissional de Kogu. Nessa época não tinha skins, não tinha adesivo, a graça era a competitividade, evolução pessoal no game e dar bordoada em todo mundo pra sair marchando traquinas limão de premiação. Caseado com essa gana, foi ao mesmo tempo que a CPL, vulgo Liga Profissional de Cyberatletas, estava engatinhando aqui no Brasil. Campeonato de alto nível que trouxe uma meia dúzia de gringo que jogava de M4A1 e AK-47 pra bater em brasileirinho que só puxava MP5 e não sabia fazer uma granada no jogo. E se o Kogu tiver vendo esse vídeo, ele não vai me deixar mentir sozinho. Pegando uma cancha com os gringos que sabiam andar no walk e usavam uma pá de comando esquisito pra ter vantagem no jogo, o Kogu pega as manhas do joguinho pra poder representar a Extreme Murders. Os caras ensinaram ele as artimanhas da versão do Counters atualizada e na LAN que o Cogzia era só o tal do Beta 5 versão defasada da época que a Dercy Gonçalves era virgem. Então foi passando os dotes da pista counterística que a profissionalização da vadiagem aconteceu. E foi a convite de Sank para representar a equipe imortal que Kogu começou a chamar a atenção em chão de server. Atenção até de um tal mulão das strings. Mas aí o Sank te levou pra Immortals e ali, até porque o Sank, cara, ele foi um precursor. Ali eu acho que você começou a ter a visão do que era um time profissional, né? Sim, quando eu entrei ali, o Bombado sempre foi, ele era o capitão do time que eu jogava, mas ele tinha as coisas dele, ele fazia outras coisas, não era só CS, então quando eu fui ali pra Immortals, que eu vi, que eu acabei conhecendo o Snake, que eu vi como que o cara era dedicado, como ele era certinho nas coisas que ele fazia, ali eu comecei a ter uma outra visão, sim, com uma visão mais técnica do jogo. Eu já me destaquei, eu já comecei a me destacar no XM mesmo. No XM? No XM eu já comecei a bagaçar, tá ligado? E a gente começou a treinar a gente treinava contra o G3X lá na Monkey Vila Mariana, e os caras se ligaram que eu já era bom, que eu já tava bom, que eu já tava... E daí a gente criou uma guilda, 3X e XM. Então o meu nick era XM, na época meu nick era Cogos, né? Era Kogu apóstrofe S. E daí era xm.cogos.g3x. E dos caras era g3x.gaulês.xm. E daí não passou muito tempo,
Minto, eu fui pro Immortal antes do... Immortal nada a ver com Immortals gringo. Não, nada a ver. Não, time de São Paulo, rival do G3X. Imortal, o pessoal chamava. Eu, Snake, Perepato... O Snake era bom mesmo, Cog? Igual falavam na época? Era bom capitão, é? Depois desse clipe, o Kogu entrou na onda do copão de Gin de 10 e acabou divagando o assunto, mas é que tem muita carniça nessa história. Ia precisar das 8 partes pra contar tudo. Em resumo, durante esses treinos entre Extreme Murders e G3X, o Pansão Mestre viu que o zoiudão da Alp dava trabalho. Posteriormente, precisando de um jogador forte na equipe, decidiu trazer o nosso Koguriko pra G3X, e foi exatamente esse o ponto pivotal pra counterinagem pegar a valia. Eu acho que foi essa geração Immortal te trouxe uma base, foi daí que o Kogu entrou no G3X, aí a gente viu esse potencial e trouxe. Com o G3X, realmente as primeiras coisas aconteceram. Como? A gente pegou o patrocínio da Intel. Quando a gente pegou o patrocínio da Intel, que eu falei, mãe, os caras aqui vão pagar tudo pra gente, a gente vai fazer uma viagem pros Estados Unidos. Aí que a minha mãe começou a ver que o jogo era realmente, não era aquilo que ela pensava. Porque até então, eu ia pras lan houses, minha mãe, ela não sabia ela não entendia esse negócio de lan house. Então ela achava que eu ia pra um corujão, daí eu ficava lá me drogando, que eu ficava num escurinho lá, e ela não entendia essas coisas. E esse primeiro passo que é pelo G3X, aí que ela realmente, esse negócio pode tem salário, tem estrutura. Passou de um bando de espinhento confinado em um ambiente fechado com fedorzão de chinchila pra uma viagem internacional. Se sair de um estado pro outro pra cartear um counters e ganhar uns 200 kwanzas já era o ápice. Imagina viajar pros Estados Unidos pra dar pau em virgão importado, ainda mais no início dos anos 2000, e é por isso que você vai ter que respeitar o zoiudão do crivo e o Galgal pança mole. Esse foi o prato de peixe que derrubou o Saddam Hussein. Hoje em dia, Piazinho já quer ser streamer, já quer ser profissional do Free Fire, entendeu? Vocês vão ter que comer muito feijão com chibiu pra chegar no nível do Rafinha do 7 letras, rapaz. Você tem aí os seus tubundas prêmio pra desossar os 5 contra 1 na TV da sala. Na época desses dois aí, ó, era a sessão de lingerie da revista Hermes. Tem que respeitar. Fora a questão familiar. Se hoje em dia já não é fácil você mostrar pro pai e pra mãe que joguinho online da Futura, imagine 25 anos atrás. Falar que tá jogando CS na Lan House era a mesma coisa que dizer que tá vendendo bucha de 10 na biqueira. O Kogu e o Galgal pavimentaram toda a estrada pra quem quer ter um futuro no esporte eletrônico hoje em dia. Nós brinca com os dois, mas se não fossem eles e todos os outros grandes nomes que envolvem tanto a G3X e MIBR e os outros times e todas as LANs que fomentaram o Counters lá na época, nós aqui do canal ia estar com os amendoinzinhos na sacolinha, andando de ponto em ponto de ônibus pra agarrar qualquer 50 centavos. Em 2002, Kogu representa a G3X em 2 campeonatos regionais, trazendo o pote pra casa apenas no campeonato interestadual do Rio de Nogueira, pra logo mais ter uma passagem pelas equipes S2K e Team. Voltando agora pras tetinhas gordas da Mulona G3X, Kogu veste a peita da equipe por exatamente 1 ano. De abril de 2003 até abril de 2004 foram 7 campeonatos, 4 vitórias e 2 vices. Essa foi a passagem um pouco amarga pela G3X, pois o que veio depois acabou rachando o elenco, instaurando talvez uma das primeiras tretas que o nosso ancião das lives teria e criando a maior rivalidade do CS brasileiro, MIBR e G3X. Kogu simplesmente foi pra MIBR, adversário direto da G3X, equipe com mais estrutura, com melhor salário e mais oportunidades de crescimento, fazendo com que a rivalidade chegasse no nível das equipes nem se falar antes dos jogos, de queimar a camiseta da equipe rival e botar na porta do hotel dos caras. Papo de cartel, só não podia ser a cabeça dos amigos porque aí era crime organizado, mas foi quase isso aí, ó. Pareado com o fato dos campeonatos agora darem um caraminguazinho melhor, não era mais um mousepad e horas grátis na La House e traquinas mofada, agora é dólares, 5 PC pros ganhador, que era papo de um Corso ou alguma coisa do tipo, entendeu? Só serviu pra gerar mais caos na população revoltada, coisa que você nunca vai ver nesse CS de bairro nobre de hoje em dia. Estamos falando de nego cadeiro que já
puxou uns 10 na Febem, que já encheu o Monza com derby prata. Dentre muitas tretas e rolos que aconteceram no ambiente domiciliar da negada, uma das mais icônicas foi a enigmática bomba de mão fechada que o Kogu desferiu na fuça do Galgal. E sempre, a partir dali, a partir do momento que eu fui, a rivalidade MBR G3X cresceu de uma forma, mano, que era uma parada sinistra, velho, sinistra, mano. Mas agora eu fiquei curioso, você falou que você saiu na mão com ele, como é que foi esse rolê? Se você quiser contar também, né? Ele me matou na faca. Não. Eu quero sair. Não, soco. Não, o que aconteceu? A gente foi jogar uma CPL Dallas, daí os dois times já tinham sido eliminados e a gente tava no quarto do G3X, a gente foi pro quarto do G3X pra jogar poker, né? A gente ia passar uma noite. Você já tava no MBR? Já tava no MBR. E daí o Gal, mano, a gente saiu pra comprar umas bebidas antes e tal, e a gente começou a jogar poker e tal. Ele começou a beber e ele começou a pesar muito na minha, né? O menino que entrou no meu lugar era muito bom mesmo. Só que ele ficou me cutucando, né? Ele ficou assim, Kogu, mano, o Tom, mano, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Eu falei, não, Gal. Eu ouvi na voz do Gal isso. Eu virava e falava, não, Gal, eu tô ligado, o moleque é foda. E ele era mesmo, então não tinha problema de falar. Eu sabia que ele era foda. Ele falava, não, eu tô ligado, Gal, ele é mesmo, tal. Ele vai te amassar na próxima vez. Eu falei, tô ligado, Gal. Bom. Mano, bom. Daí o Gal, ele ficou pesando na minha umas 2 horas, assim. Não. Para. O meu time, né, o pessoal do MBR já tinha até ido embora, só sobrou eu lá, né? E ele pesando, juro, umas 2 horas. Daí eu nem tava tão bêbado, eu não tava, e ele tava, nitidamente tava, mano, alterado, assim. Eu aguentei até o máximo. Eu falei, mano, Gal, se você falar mais uma vez, eu te arrebentar, velho. Eu vou falar o quê? Que o Tom é melhor que você. Blau! Não, e aí foi toda essa questão que eu fiquei falando. O Tom é melhor que você, tipo, o Tom não sei o quê. E aí eu ficava pro Nak, você tá no MBR só por dinheiro, só por não sei o quê. E aí o resultado disso é que o Kogu me deu um murro, e foi um só. E aí, cara, eu tenho a cicatriz até hoje. E esse dente aqui, eu tive que clarear. Mas assim, Mas, cara, a grande questão de tudo isso é que, assim, tipo, o ser humano tem um limite. E eu puxei o Kogu no limite extremo. Era, assim, eu sabia qual que era eu acho que o calo de cada um, né? E a gente se provocou num extremo que foi bizarro. E a gente saiu e eu tava tão bêbado que eu não conseguia nem brigar. E tava tudo bem com a gente. Isso que foi ruim, sabe, Gal? Porque a gente mantinha uma rivalidade muito grande. Daí nesse campeonato específico, a gente tava tudo bem. A gente tinha saído pra comer, se eu não me engano. A gente tinha passado pra pegar bebida. A gente tava jogando pôquer no quarto. Tava tudo bem, sabe? Tava tudo certo. Daí você começou a encher a cara. E toma no scope do Kogu, Gaulês! O Gal é igual nós. Ele quer ver o circo pegar fogo também. Mas sabe que nas internas você vê os vídeos escondidos do Galgal. Mas focando na história do tio Cogs, deu a par de picuinha nessa época. Aparentemente o Gal tava nas pilhas de jogar Ragnarok e deu um cacete da agulha entre o G3X, surra de pau mole entre nossos faraós do Counter-Strike. Que aí teve uma encrenca muito grande dentro do próprio G3X, porque na época eu queria jogar um outro jogo, eu jogava Ragnarok, queria o primeiro level 99 do jogo e não sei o que. E aí eu lembro de durante os treinos eu dar alt tab e jogar, e isso incomodou muita gente. E foi um momento que, tipo, daquele time que foi campeão da SWC, eu acho que eu quiquei todo mundo do time. Porque tirando o Fê, que era a revelação, o Nak e o El, eu acabei tendo um atrito com eles. O Nak foi pro MBR, o El eu acabei tendo um atrito com ele. Aí tinha o Kiko, que também tinha sido tirado do G3X, tinha você, né, que foi por uma questão, então todo mundo, acho que aquilo gerou um sentimento que eu falei, putz, cara, eu quiquei o time campeão do mundo, fiz a escolha errada ali. No MIBR, Kogu despontou como a lenda, o grande nome do cenário. Inúmeros campeonatos pra conta, ESWCs, CPLs, WCGs, a MIBR simplesmente gabaritou todas as LANs. Porém, mesmo tendo uma melhor estrutura e a possibilidade de fazer bootcamp na Europa, onde até hoje é a maior concentração
característica, os empecilhos o fizeram quase pular da barca logo no início da sua jornada pela Made in Brasil. Enquanto Gaules tinha sido até quicado do próprio time, Kogu estudava a possibilidade de voltar pra G3X. Eu fui quicado do G3X. Eu fiquei um mês fora do G3X. E aí eles estavam procurando alguém pra repor. Que aí, pô, acabaram repondo com o Chuck. E os caras, eles tinham me chamado pro time. E nessa época eu virei pro Paulo e falei, Paulo, meu, aqui tem uma puta estrutura, em termos de base, assim, do que maior salário, maior estrutura. Não tinha o que eu falar, mas não é isso que eu tava procurando. Eu tava procurando aprendizado, é melhorar. Cada dia tá sempre melhorando. E eu virei pro Paulo e falei, Paulo, tô saindo, os meninos me chamaram pro G3X, tô voltando pra São Paulo. Eu lembro até hoje, eu cheguei lá na LAN, eu tava com a minha malinha lá no centro de treinamento lá da Cyber. Sim. Eu já tava, eu não lembro até se eu tinha colocado, eu acho que eu provavelmente cheguei até a colocar minhas coisas ali, daí você tava entrando no seu lugar, era pra eu jogar no seu lugar, daí você chegou lá no meio do negócio. Eu acho que é ali que você falou, não, eu não vou mais jogar esse jogo, meu negócio é CS, e você não deixou eu entrar no time, você bateu no peito e falou, o time é meu, a gente vai dar a volta por cima. E foi mais ou menos que você meio que você foi quicado pelos caras, daí eu entrei, daí você me quicou, voltou pro time e eu não sabia o que fazer, daí eu na época... Nisso surgiu uma briga minha com o Nak e com o El, que eram eles que tinham meio que arquitetado essa minha saída com razão, dou toda a razão pra ele. E aí foi que o Nak e o El acho que foi pro MBR nessa época, né? Gaules tomou jeito de homem, deixou de ser um gordinho teteleca do Ragnarok, que andava de cabeça abaixo com a mochilinha cheia de cisco, botou 7 centímetros na mesa e puxou a barca. E não só isso, gerou uma putaria generalizada entre G3X e MBR, pois tanto Nak e El tinham ido pro time rival. E a proposta que Kogu recebeu de prédio, jogador e filho do dono da BBR, o vulgo Paulo Veloso, acabou que tava com faz-me-rir avantajado. Não estamos falando de pele de pescoço de ganso, é o pataco estruturado pra desfalcar qualquer um, entendeu? Na época, a MBR tomava espanco da G3X, então o Veloso botou os seus milhões pra jogo e trouxe o Coguloso pra dentro da equipe brasilística, entendeu? O Gaules Juriadão postou em um card de um portal da internet na época uma foto dele junto com o Kogu, com o dinheiro na mão, dizendo a seguinte frase, entre aspas, dinheiro não compra caráter. Isso tudo segundo o Gordox, que viu a treta de perto, e se algo tiver errado, vão xingar ele lá, ó, de gordinho do Miguel da farinha láctea, entendeu? E em 2006, após 23 campeonatos pelo mundo afora, a nova MBR de Kogu foi instaurada em seu elenco. Nak, Bruno, Kiko de capitão, que foi mais um previamente quicado pelo cabeça de Meridiano, e a nova promessa, o Menudo, o que não encostava os pés no chão quando sentava na cadeira pra dar petardo no boné dos mulambentinho, cabelinho de mamãe querobala e bracinho de fio de cobre FNX. Não tem como, esqueça tudo papai. E agora com o Megazord montado, coube a essa nova MBR uma oportunidade de ficar mais truncada ainda no cenário. Naquela época tinham as 8 outras MBRs espalhadas pelo Brasil. Essa do Tio Cogs era a MBR São Paulo, e após um campeonato que foi sediado para decidir quem iria ser o time principal com o patrocinador mais quente, basicamente um derby, né, entre essas equipes de mesmo nome, não teve café com leite pra malandro, mais uma conquista pro nosso ancião anão de jardim, cria de Guaianais do Counters. E daí rolou esse campeonato lá no Rio, entre os 3 VBRs, a gente ganhou de todo mundo, a gente não chegou a perder nenhum mapa, nenhum lado, e a gente acabou virando MBR o principal, com a maior estrutura, o maior salário, os melhores computadores. Meu, e isso foi muito chato, Gal, a gente entrando lá na sala dos caras pra pegar o melhor computador. Que tinha a Shuttle, né? A Shuttles, nossa. Pô, levaram os PCs dos caras, mano, que mancada. E a MBR virou o time mais imponente de todos. Mesmo a G3X tendo um elenco exemplar, a Crashers também, juntamente com o Beto China, com toda a sua artimanha e ratarias pra desfalcar os oponentes, a MBR foi a maior pica que simplesmente dominou o cenário brasileiro e internacional. O legado de Kogu não é pouca bosta, foi o que mais se dedicou no jogo, o que mais passou horas debuiando o game, trazendo a experi importada pro jogo dos brasileiros, tudo isso sem contar da vez que deu um apavoro no FNX. Olha isso daqui, ó, olha isso. A gente ia jogar um campeonato na Coreia, né? E daí o Fênix, ele foi fazer uma tatuagem.
Antes do voo. Tá ligado aquele Lincoln que ele tem aqui? Ele foi fazer a viagem, foi fazer a tatuagem. Aí eu era mais responsável, tal. Cheguei antes no aeroporto, já comecei a ligar pra todo mundo. E aí, meu, já estão chegando, já tô aqui e tal. Daí o Fênix, pô, tô fazendo uma tatuagem e tal, mas já tá acabando. Eu falei, Fênix, meu, tem 3 horas. Não vai vacilar. Faltando 2 horas e meia, liguei de novo. Ah, não, já tá terminando, não sei o que lá. O internacional, você tem que chegar 2 horas, né? Mínimo. Faltando 2 horas. E aí, Fênix? Tô falando com a mulher aqui do guichê. Você tá no estacionamento já? Ele, não. Eu tô terminando, agora é sério, eu tô terminando. Eu falei, Fênix, você não chega aqui, velho. Ele morando em Moema, tendo que pegar Guarulhos. Em Guarulhos. Eu falei, Fênix, você não chega. Pode assim que ele marcou a tatuagem às 3. Pode terminar a tatuagem aí tranquilo. Tipo, você não vai mais. Paulo Veloso tirou ele do time nessa. O que me admira é que essa história ó, nos revela algo que não é novidade pra ninguém. Finishia sendo irresponsável com o carro dele. O Kogu volta pra cartear um futs e larga a mão do CS, que já tinha virado o tal do Source, né? A MIBR continua e compete pela ESWC, pra logo em seguida o núcleo da MIBR virar Rio Sinistro. E Paulo Veloso, dono da MIBR, decide juntar os 2 leões que mamam deitado novamente. Gaules e Kogu no mesmo time pra assim ter o último resquício da equipe mais periculosa que o Brasil já viu. Mas aí foi isso, o MIBR ele ganhou a SWC e logo em seguida apareceu o campeonato que aí sim era de uma grande rede de televisão americana, que ia ter premiação, que ia ter salário, e aí o MIBR chegou à conclusão que fazia sentido eles terem esse jogador. Você jogou a CGS, sim, né? Sim, pelo Rio Sinistro. Pelo Rio Sinistro. Então a base de jogadores do MIBR virou Rio Sinistro, e aí o Paulo, né, nesse mesmo evento da qualificatória, tinham 2 vagas, e aí ele virou e falou, Gal, se o MIBR for pra esse evento e o G3X for pra esse evento, acabou o cenário de Counter-Strike brasileiro e acabou a nossa representatividade no Counter-Strike globalmente. E aí ele me fez, eu falei, qual que é a proposta? Ele virou e falou, você comanda o MIBR, você traz o jogador que você quiser, e aí eu te dou a estrutura pra vocês poderem continuar competindo, porque agora eu não vou precisar investir mais nos meninos, porque esse campeonato, a CGS, bancava. E aí eu virei pro time, contei essa história, o Crash, que foi um dos fundadores do G3X, foi uma decisão muito difícil, porque eu virei e falei, cara, eu cheguei no quarto do hotel e virei e falei, cara, recebi uma proposta do Paulo e a gente tem 2 opções, ou a gente continua sem salário, sem estrutura, porque o patrocínio tinha acabado e a gente se vira, ou a gente vira MIBR. E aí eu propus uma votação como capitão do time, eu falei, quem aceita? E aí a maioria aceitou virar MIBR, o Crash virou e falou, no meu maior rival eu nunca jogo, então eu me aposento. Até então, eu acho que a história tá mais ou menos certa. A MIBR agora conta com um Tom na live, tem Double Alp, tem a rivalidade. O Gaules já parou de sarnear, ó, porque sabe que o mãozaço do Kogu afunda os dentes. Em 2008 teve a grande crise econômica que fez o Walter White fabricar metafetamina e parte dos patrocínios foram podados. O CS começou a passar por poucas e boas. KNG e Fallen começaram a ficar ensaboados na cena. Até 2009, Kogu se manteve na MIBR e após isso, um hiato de 3 anos ocupou sua carreira. Agora o jogo já era outro. O Crossfire tava pegando preço, entre outras andanças midiáticas que serão todas explicadas no próximo capítulo de A História de Koguriko, que fuma mais que o bebê fumante da Indonésia. Vamos esperar o react do Kogu desse vídeo aí, ó, pra ver o quanto não conseguiu mentir e passar batido. Como diria o nosso amigo, eu errei muito, mas vou acertar um pouco. E pra depois, nego, não vir me taxar aí de mentiroso e fomentador de treta que ataca o pessoal dos outros. Quem sabe até uma exclusiva entrevista com o Kogorius vai rolar, veremos. Eu tô indo nessa e falou.